Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, vamos dar início. Peguem o livro de geografia de vocês, nós iremos estudar sobre o clima hoje. Abram lá na página 120, vamos fazer a leitura. Você já observou o tempo hoje? Está chovendo? Ensolarado? Está fazendo frio ou calor? Respondendo a essas perguntas, você estará dando as condições do tempo. Durante o ano, percebemos as mudanças de temperatura. As variações do tempo mudam de uma hora para outra, de um dia para o outro. Às vezes faz calor, outras vezes frio, algumas vezes o ar está seco, outras está úmido, venta, chove. Essas variações do tempo em determinado lugar durante um longo período constituem o clima do lugar. A maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul, onde predominam os climas equatorial e tropical. Além dos climas equatorial e tropical, o Brasil apresenta outros tipos, como litorâneo úmido, semiárido e subtropical. Então, olha lá, tem as imagens aí, né, pessoal? Tem algumas imagens, né? Tem aí de uma floresta que tem tipo uma neblina, né? Um clima aí mais desértico, certo? Ensolarado. Então, vamos lá. Brasil Clima. Observe o mapa a seguir com os tipos de clima. Então, olha só, nós temos o equatorial, tá vendo aí no verde? Tem o equatorial. No vermelho tem o tropical litorâneo. No amarelo, tropical. Na parte rosa, semiárido e azul, subtropical. Agora vamos ver as classificações deles. O equatorial, chuvas abundantes durante todo o ano. Então, ali, ó, nessa área verde, tem muitas chuvas, né, durante todo o ano. O semiárido, que é ali na parte rosa, certo? É um clima quente, com poucas chuvas e com longos períodos de estiagem. O tropical litorâneo, que é a parte vermelha, tá vendo lá? Característico das regiões localizadas próximo ao mar, sendo, por isso, bastante úmido. O subtropical, a região azul aí, apresenta temperaturas agradáveis. Durante o verão faz muito calor e durante o inverno pode ocorrer geadas ou neve. E temos o tropical, que apresenta duas estações, uma chuvosa e outra seca, que é essa parte amarela aí, certo? As variações influenciam na organização e na rotina das sociedades. A produção agrícola pode ser prejudicada quando há seca ou chuva intensa. As zonas urbanas podem sofrer enchentes que muitas vezes destroem construções, espalhando lixo e trazendo sérios problemas para a população. As variadas paisagens nos permitem entender que o clima também influencia nas vegetações de uma determinada região. Para compreender mais essas variações de temperatura, vamos estudar as características de cada clima? Vamos lá. Tipos de clima. Em algumas regiões brasileiras, não percebemos as variações do outono e da primavera. Observamos praticamente durante o ano só as estações do verão e inverno. Isso porque a localização do nosso território está quase que totalmente na zona climática intertropical. Então, olha só, a gente sabe que o nosso país, né, ele está na zona tropical, né? Lembram lá que nós estudamos, né? Tem os climas, né? Então, a gente está na região tropical, que a gente está na região onde recebe muita luz, né? Muito calor do sol. Então, é onde nós temos muito calor, né? O clima tropical é um clima que apresenta verões quentes e chuvosos e invernos com temperaturas um pouco menores e com menos chuvas. Esse tipo de clima favoreceu o desenvolvimento do cerrado na região central do Brasil. Apresenta duas estações, uma chuvosa e outra seca. Tem temperatura média de 20 graus. O clima equatorial possui temperaturas elevadas durante todo o ano e uma longa estação com chuvas intensas. Apresenta temperaturas médias acima de 25 graus. Esse clima quente e úmido favoreceu o desenvolvimento da floresta amazônica, características da região norte. Então, o clima tropical aí apresenta características da nossa região aqui, né? A gente aqui no Goiás, a gente tem o clima cerrado e o clima equatorial lá mais para o norte. Clima tropical litorâneo é o clima característico das regiões localizadas próximo ao mar, sendo por isso bastante úmido. Essa umidade desenvolveu a Mata Atlântica, que é a próxima ao litoral, desde o sul até a região nordeste. Então, esse tropical litorâneo está mais ali na região nordeste, certo?
que é onde tem mais praias, né? A região litorânea que nós temos. Clima semiárido é um clima quente com temperaturas médias acima de 25 graus. Há um longo período sem chuvas, que é conhecido como estiagem. Esse tipo de clima predomina no sertão nordestino. A vegetação formada por cactos, pequenas árvores é característica da caatinga. Não sei se vocês assistem jornais, mas sempre falam, né, da seca que é muito intensa na região do Nordeste ali, que as pessoas quase não têm água para beber, né? Fica uma região muito escassa de tudo, então fica uma região muito seca. Então é um clima muito desagradável. Clima subtropical, na pequena região sul, o clima predominante é o subtropical, caracterizado por chuvas frequentes e temperaturas mais baixas no inverno. Em algumas áreas de relevo mais elevado pode até ocorrer neve. Isso acontece porque a região sul localiza-se na zona climática temperada. Nessa região aparece a vegetação de campos que predomina nos lugares de terras baixas. E nas terras mais elevadas desenvolve-se a mata araucária. Então a região sul é onde é uma região que possui, né, uma variação melhor, que lá sim, lá nós temos as 4 estações, lá são denominadas as 4 estações, dá pra gente distinguir bem, né? Então vamos lá, vamos realizar aí as páginas 124 até a 126. Dá um pause aí, responda, retornem pra gente fazer a correção. Então vamos lá, observe o mapa abaixo e responda as questões. Letra A, pinte na legenda os quadrinhos correspondentes aos tipos de clima. Então vocês iriam fazer uma legenda aí, né? Conforme a legenda pode ser lá da página, do mapa da página 121. Podia usar o verde, o amarelo, o rosa, né? Para vocês mostrarem aí o clima tropical, o equatorial, semiárido, subtropical e o tropical litorâneo, certo? Letra B. O que o mapa acima representa? Ele está representando os tipos de clima que nós temos no Brasil, né? Letra C. Em que região predomina o clima equatorial? O equatorial nós vimos que é predominante na região norte, né? Letra D. Que clima predomina no estado onde você mora? Então, o clima que predomina aqui no nosso é o tropical, né, pessoal? A gente sabe que é o tropical. Quais os estados que apresentam o clima subtropical? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, né? Que é a região sul do país. Número 2. De acordo com os estudos vivenciados em sala, explique o que é clima. Clima são as variações de tempo em determinado lugar, né? Durante um longo período de tempo. Então, o clima são as variações que determinam, né? De um lugar, certo? Número 3. Assinale com o X os climas predominantes no território brasileiro. No território brasileiro, nós temos o equatorial e o tropical, né? O que predomina, tá, pessoal? Que não tem lá, tá aqui semiárido, litorâneo úmido, subtropical, mas qual que é o predominante aqui? É o equatorial e o tropical, certo? É o que mais tem. Número 4. Na sua opinião, em que momento as variações climáticas podem prejudicar a organização e a rotina das pessoas? Bom, as variações podem prejudicar nas plantações, né? Pode prejudicar os animais, porque é o período da seca, né? Os animais não têm o que comer e a plantação fica complicada. E o período da chuva, a mesma coisa, né? Porque ocorrem inundações. Então, assim, os animais também ficam prejudicados e as plantações também, porque as plantas nós sabemos que elas precisam de água, mas também não podemos colocar muita água, porque senão ela acaba também se afogando. Número 5. Em que zona climática a maior parte do território brasileiro está localizada? Tá na intertropical, né? Tá na tropical, né, pessoal? Tá ali a maior parte tá no clima tropical, né? É o que nós temos mais. Número 6. Seja um observador da temperatura durante uma semana, registrando as seguintes informações. Estamos no mês de... Agora nós estamos no mês de maio, né? Na estação, nós estamos no outono, certo?
Letra B. Forme um gráfico com lápis de cor de acordo com as características do tempo e registre suas conclusões. Bom, aí então eu quero que vocês registrem durante essa semana, tá bom? Comecem aí até chegar a outra semana, hoje quarta-feira, então vocês começam hoje. Como que tá o clima hoje? Ventoso, nublado, chuvoso, ensolarado. Então vocês irão marcar aí. Vai pintar aí o quadrinho. Aí na quinta, na sexta, no sábado, domingo, segunda e terça, certo? E depois eu vou olhar. Número 7. Leia o texto com atenção e responda ao que se pede. A tempestade cessou pouco antes de chegarmos à freguesia. E duas coisas aconteceram que eu preciso contar. A primeira é que de repente demos com várias canoas vindo em nossa direção. Eram homens e mulheres daquele pedaço verde do mundo, certos de que deveríamos chegar no começo da noite. E nossa tardança já era tanta. Nos sabiam surpreendidos pelo temporal e decidiram ir ao nosso encontro para nos salvar. Quando nos viram, foi um imenso e prolongado grito de alegria, saído de todas as bocas, do coração solidário. A segunda coisa é que, depois do temporal, o céu acendeu as suas estrelas. Perdão, todas as suas estrelas, que brilhavam enormes, pairando soltas no campo da noite. Então vamos lá, letra A. Que problema você identifica no texto? Bom, um problema que teve, né, que a gente viu aqui, foi a tempestade, né, que teve o quê? Que ocasionou uma enchente, né? Então, teve um grande problema, né? Letra B. De que maneira as pessoas que ficaram ilhadas foram resgatadas? Por várias canoas, né? Letra C. Depois da tempestade, como o céu se apresentou? Ele acendeu as estrelas, que brilhavam enormes, pairando soltas no campo da noite. E D, faça no quadro uma ilustração mostrando o céu depois da tempestade. Então, depois eu irei dar o visto aí, tá, pessoal? Para ver o lindo desenho de vocês, que eu tenho certeza que ficou maravilhoso, certo? Então, vamos lá? Vamos aproveitar que a gente está falando de clima, vamos seguir então? Tem lá na página 127 as alterações climáticas. Vamos continuar? A poluição nas grandes cidades, a queima de carvão nas indústrias, as queimadas nas matas, entre outras atividades, têm alterado os ambientes do planeta Terra. A Terra possui uma camada que tem a função de protegê-la dos raios solares. É a camada de ozônio. Essa camada protege os seres vivos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. É como se fosse um filtro a favor da vida. Sem ele, esses raios poderiam acabar com todas as formas de vida do planeta. A camada de ozônio é o buraco que não é buraco. Desde a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 1972, a humanidade começou a preocupar com as implicações do desenvolvimento tecnológico e seus reflexos no meio ambiente, entre eles a gradativa redução da camada de ozônio, conhecida genericamente como o buraco da camada de ozônio. A partir da segunda metade dos anos de 1970, cientistas britânicos detectaram a existência de uma redução de O3, que é o ozônio, na região da Antártida. Daí então, tem se acumulado registro de redução da camada de ozônio, especialmente no Polo Sul e mais recentemente no Polo Norte. Essa baixa concentração foi detectada entre os meses de agosto e novembro. Foi observado que em meados de novembro, com a elevação da temperatura na região da Antártida, ocorre uma redução na camada de ozônio. Por conta dessa elevação da temperatura, observou-se uma estabilização do buraco desde o ano de 2000, mas que sua regeneração só ocorrerá possivelmente por volta de 2065. Então, é grave, né, pessoal? Não é uma coisa fácil. E por que ele fala que é um buraco, mas não é um buraco? Porque a gente não vê, né? Então, assim, quando fala que é um buraco, a gente já imagina um buracão, né? Desculpa. Então, é uma coisa que a gente sabe que existe lá, que tá dando uma deficiência, certo? CFC. CFC é a abreviatura de um gás chamado
fluocarboneto, composto de cloro, flúor e carbono. Esse gás foi muito utilizado na fabricação de embalagens em aerosóis para desodorantes e inseticidas, assim como sistemas de refrigeração, aparelhos de ar-condicionado e geladeiras. Quando esse gás é lançado na atmosfera, ele destrói o ozônio que nos protege, para formar outros gases. Então, ficamos sem a proteção do ozônio. Isso começou a acontecer porque até meados de 1920, as indústrias utilizavam gases venenosos e com cheiro desagradável para aquecer ou resfriar. O CFC foi o gás que substituiu esses gases, porque não é venenoso, não é inflamável, não causa irritação, nem queimaduras e não atrai insetos. Por volta de 1960, era liberado cerca de 1 milhão de toneladas de CFC na atmosfera por ano. Quando os CFC são liberados, sobem até a alta atmosfera e são espalhados por todo o planeta. A ação desses gases associada a causas naturais torna a camada de ozônio mais fina, isto é, com menor concentração de ozônio. É essa região que denominamos buraco da camada de ozônio, que permite a passagem dos raios ultravioletas. Então, nós já estudamos, né, sobre as camadas que nós temos, né? Tem a camada de ozônio, atmosfera, mesosfera, lá. Então, olha só, o que acontece? Nós temos várias camadas, por quê? Porque a Terra precisa ser protegida. O Sol, nós sabemos que ele é muito quente. Ele transmite raios ultravioletas, né? Tem os raios que são prejudiciais. Então, o que acontece? Essas camadas servem para o quê? Para nos proteger. A partir do momento que essas camadas são destruídas, a Terra começa a se aquecer mais, porque ela consegue chegar com mais intensidade. Os raios chegam com mais intensidade. Então, acaba que perde a proteção. É igual o filtro solar. A gente passa um filtro solar, certo? De tempo em tempo não tem que renovar ele. Por quê? Porque o efeito dele para, né? E aí começa a causar danos na pele, certo? Aí é onde fica queimado, vermelho, arde. Então é assim, na camada de ozônio. Nós precisamos cuidar, por quê? Porque ela nos protege. Então, a partir do momento, então agora o que está acontecendo? Está superaquecendo. Igual as regiões que são mais frias, igual da Antártida, que é cheia de gelos, por exemplo, estão derretendo. Por que cada vez mais a Terra está mais quente, né? Porque a Terra já está, o Sol já está conseguindo entrar mais na nossa camada, certo, pessoal? Curiosidade, problemas causados pelo buraco na camada de ozônio aos seres vivos. A pessoa que ficar muito tempo exposta ao sol receberá muita radiação ultravioleta e, com isso, ao longo dos anos, poderá desenvolver o câncer de pele. Para evitar o câncer de pele, as pessoas devem controlar o tempo de exposição ao sol. A radiação ultravioleta mata o fitoplâncton. Fitoplâncton é o conjunto de organismos aquáticos que habitam a superfície dos oceanos, muitos deles conhecidos como algas. Esses organismos vivem flutuando na água e são a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos, já que servem de alimento para os organismos maiores. Além disso, acredita-se que o fitoplâncton produz cerca de 98% do oxigênio da atmosfera terrestre. Sem o fitoplâncton, ficaríamos com uma quantidade muito pequena de oxigênio, certo? Então, vamos responder lá, pessoal? Responde aí para mim as páginas 130 até a 132. Retornem que nós iremos fazer a correção, certo? Então, vamos lá. Para quem já terminou. Número 1. Desenhe o planeta Terra e a camada de ozônio no espaço indicado abaixo. Use sua criatividade e não esqueça de colorir. Depois eu irei dar o visto, pessoal. Número 2. Encontre no diagrama os nomes dos componentes que formam o gás clorofluorcarboneto. Então, pelo próprio nome, né? É o cloro, flúor e carbono, né? Número 3, marque as alternativas corretas. Na primeira, a Terra possui uma camada que tem a função de protegê-la. Verdade, né? A gente não tem a camada de ozônio que serve para nos proteger? Então, tá correto. 2, os cientistas percebem pela primeira vez a existência de uma redução de ozônio próximo ao Polo Norte em 1977. Não, né? Lá fala que foi na região sul.
Buraco de ozônio, na verdade, é uma região que contém uma gradativa redução da camada de ozônio. Certíssimo, né? Não é que é um buraco, né? Que restituiu um buraco. É porque é um lugar que houve uma redução, né? Que não tem tanto mais. Número 4, leia a legenda e relacione corretamente a cada imagem apresentada. Então, olha lá. Número 1, a Terra possui um gás chamado ozônio. Então, olha lá, tem aqui na Terra aqui, essa parte meio azul, tá aí O3, né? A gente viu lá que a abreviação de ozônio é O3, então aí vai marcar o número 1. Número 2, o gás ozônio funciona como um filtro, ele absorve parte da radiação ultravioleta do Sol. Então, aí na radiação do Sol, né? O ozônio deixa passar apenas a parte boa dos raios ultravioleta do Sol, que é uma quantidade pequena. Número 3 no final da seta. E 4 lá na moça, né? O ozônio é extremamente importante para a vida na Terra, pois ele é o gás que nos protege de ter a pele prejudicada pela radiação ultravioleta do Sol. Então ficou assim, ó. Certo? Então vamos lá para a página 132. Número 5. De acordo com o que foi estudado, explique qual a importância da camada de ozônio para o nosso planeta. Bom, lá o tempo inteiro nós estamos falando, né, para proteger, né, as pessoas, né, para proteger os seres vivos, né, dos raios ultravioletas, né, que são emitidos pelo Sol, porque através da camada de ozônio a gente viu que o que ela consegue o que amenizar, né, os raios ultravioletas e chegar como se fossem raios bons, né? Número 6, o que o CFC causa ao planeta Terra quando é lançado na atmosfera? Ele destrói o ozônio, né? Que protege a gente, que protege para formar outros gases, né? Então, daí nós ficamos sem a proteção do ozônio. Número 7, escreva por que o CFC substitui os gases venenosos e com cheiro desagradável. Bom, ele foi substituído porque ele não era inflamável, ele não era venenoso, ele não causava irritação, ele não causava queimaduras e ele não atraía insetos, né? Número 8. Complete as frases com as palavras ou expressões que estão no retângulo abaixo. Então, de acordo com as palavras, vamos ver lá na letra A. A radiação ultravioleta mata o fitoplâncton, né? Que nós vimos que são as algas, né? Que ajuda a ter o oxigênio no nosso planeta. Letra B, fitoplâncton é o conjunto de aquáticos que habitam nos. Então, o fitoplâncton é um conjunto de organismos, né? Aquáticos que habitam nos oceanos. Letra C, esses organismos vivem flutuando na água, né? Eles são a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. E D, o fitoplâncton produz cerca de 98% do oxigênio da atmosfera terrestre. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de geografia de hoje, tá bom? Falamos um pouco sobre o clima, certo? E vamos dar prosseguimento, vamos continuar. Vamos para a nossa próxima aula.